Vamos conversar um pouquinho. Muita gente, quando passa pela mentoria Miracles, que é a mentoria que eu faço, né? É o combo de sessões terapêuticas para trabalhar aí inúmeras questões do seu subconsciente. E aí, algo que acontece bastante, que as clientes chegam depois, é assim, elas vêm procurar Ica. Eu me empoderei, eu mudei, eu consegui uma, digamos assim, alforria da minha própria vida, eu consegui tomar decisões que eu não conseguia antes, eu consegui adotar hábitos que eu não conseguia antes, e agora eu tô aqui feliz, vivendo a minha plenitude, mas aconteceu X coisa e eu tenho muito medo de voltar a ser quem eu era antes. E é esse o ponto que eu quero conversar com vocês. Até porque não é algo que acontece com uma ou duas pessoas. É algo que muitas mulheres, depois que passam pela mentoria, inclusive a mentoria não é só para mulheres, tá? Mas é porque a maioria dos meus clientes de mentoria são mulheres. Elas chegam com esse receio de voltar a serem algo que elas acham que elas eram antes. E é isso que eu quero conversar com você. Se você passou por algum outro processo de autoconhecimento, é muito comum, que eu sempre digo assim, deixa eu explicar. Eu tenho para mim, de uma forma muito didática e prática, que quando a gente passa por um processo, uma fase de aprendizados, assim como é na escola, eu acho que a vida é uma grande escola. Então, assim como na escola a gente tem testes e provas, né? Eu acredito muito que quando a gente tem esse processo de autoconhecimento, de algumas fases de autoconhecimento, ou seja, é um conhecimento de si mesmo, é uma escola de si mesmo, é você desvendar uma parte sua, que você estudar uma parte sua que você não sabia, que você não tinha consciência. Então, a vida depois, ela faz assim, essa coisa maravilhosa. Quero apresentar um testezinho aí. Um teste, uma prova, como você queira didaticamente entender, tá? E aí as pessoas fazem, mas que eu já me curei disso, e por que essa situação tá retornando para mim? E aí é por isso que eu assimilo, né? Assimilo isso a uma prova. Porque é como o universo tem, a forma como o universo tem, e assim eu compreendo, e assim eu quero passar para você, que talvez facilite para você que está aí do outro lado me ouvindo, de entender que o universo está te mandando mais daquilo para você firmar o seu autoconhecimento. E aí quando você firma, quando você encara aquela situação que antes do seu autoconhecimento era corriqueira e você não percebia, agora aquela situação se mostra novamente para você, porque agora você já tem esse conhecimento sobre si. E agora você já vê aquela situação com novos olhos. Só que o universo quer saber se você vai aplicar na prática, naquela situação novamente, o seu novo conhecimento sobre si. E quando você se conhece, você também começa a perceber que precisa adotar novos hábitos, novas práticas, novas formas de pensar diante dos velhos padrões. Então o velho padrão ele vai se repetir até que você diga, isso aqui eu não vou mais encarar desse jeito, aqui isso aqui não faz mais sentido para mim. E aí quando você muda diante do velho padrão, o velho padrão ele vai desaparecendo, porque você não vai mais nem enxergá-lo. E aí é onde vem aquela questão também das pessoas terem um receio de voltarem a ser o que eram antes. Deixa eu dizer para você uma coisa. Sabe aquela pessoa que você era antes do autoconhecimento? Eu falei isso hoje, eu tô falando para mais pessoas, porque eu falei em particular para alguém, mas tem várias outras que me procuram com essa mesma situação. E aí é mais fácil do que eu encaminhar o áudio. Aquela pessoa que você era antes era uma pessoa que foi moldada por padrões circunstanciais, que foi moldada por crenças de outras pessoas, que foi vestida, né, por outras circunstâncias, outros fatos, outras pessoas. Você, na verdade, não era você. Você era uma essência revestida ali de
roupas e acessórios e tudo que os seus pais colocaram em você, que o ambiente colocou em você, que as pessoas com as quais você vive colocou em você, que a sociedade onde você está inserido, o meio onde você está inserido, colocou em você. São crenças sociais ou crenças históricas, crenças familiares, crenças da sua infância que foram colocadas em você. Só que quando você busca o autoconhecimento, quando você se terapeutiza, como eu gosto de falar, que você se espiritualiza, você vai percebendo que aquelas roupas, aqueles acessórios, aqueles adereços, eles não são parte da sua verdadeira essência, que é o seu espírito, que é a sua alma, que é o seu inconsciente. Então você vai se despindo daquilo e o que fica depois é a sua essência. E quanto mais você pratica o autoconhecimento, porque ele é contínuo até o dia que você se for, aquilo vai ser um monte de outras carcaças e cascas de cebola que você vai tirando de si mesmo. Então, na verdade, quando algo acontece para te testar, e aí entenda o teste dentro desse parâmetro que eu falei, esse teste vem, não é para você voltar na sua velha versão. Porque essa velha versão ela não existe, você já tirou esse padrão, você já tirou essa roupa. A versão sua agora, você não é quem era antes, você é quem você é agora. Então não tem como você voltar ao que era antes, porque você já despiu essa roupa, você já jogou, você já tem um novo parâmetro, você já tem um novo padrão de consciência, você já expandiu a sua consciência, como os espiritualistas, nós gostamos de falar, né? Você já deu saltos aí quânticos, né? Um jeito bonito de dizer, ó, você despertou para Jesus. Então você já despertou para coisas que antes, situações e pensamentos e formas de viver que você não tinha visualizado antes, entende? É algo que ficou muito natural em você. É certo, sim, que às vezes você, tipo assim, a criança interior, né? A criança interior é algo que a gente passa uma vida cuidando, uma vida, né, trabalhando essa criança. Mas são níveis, entendeu? O primeiro nível da sua criança interior você tratou, pronto, vou viver... estabeleci meu novo padrão, estou vivendo ali, daqui a pouco vem um outro fato para você trabalhar de novo a sua criança interior, mas dentro de um novo aspecto, entendeu? E assim vai, assim você vai sempre. Por isso que a terapia, o processo terapêutico, ele não pode ser algo pontual, ele vai ser, e é importante que você fique permanecendo, nem que você faça assim, tipo, combos, não, eu vou fazer esse mês, 2 vezes no ano eu vou fazer um combo, e depois, o ideal mesmo é que você faça reiteradamente. Mas se não for, se você não puder, por N fatores financeiros até, não deixa de buscar ajuda terapêutica não, porque ela tem como te ajudar nesses teus processos, tá? Então assim, o que eu queria deixar nessa mensagem era isso, não tem medo de voltar a quem você era, porque na verdade, depois do seu processo de autoconhecimento, depois desse processo de internalização, você descobriu quem você verdadeiramente é. E não se muda quem se é depois que se acha, né? Eu dei um exemplo que eu já tinha dado em outras circunstâncias e vou trazer esse exemplo aqui também. É como se você fosse, como se eu, você, cada um de nós fôssemos uma cidade perdida, que essa cidade foi soterrada de inúmeros grãos de areia. E aí a gente, com o processo de autoconhecimento, é como se a gente escavasse a gente mesmo, né? A gente se lapidasse, a gente traz esses montes e mais montes de areia, e a gente vai vendo ali que tem aquela cidade e a gente já se descobriu. Então, não tem como você pegar mais e botar aquele bolo de areia em cima de você, porque isso demanda tempo. Só que quando a gente entra num processo de autoconhecimento, quando a gente descobre uma cidade perdida que somos nós, a gente quer saber não só escavar o restante da cidade, mas a gente vai buscar a história dessa cidade, a gente vai buscar mais e mais informações, a gente vai escavar cada vez mais. Então a possibilidade de você voltar a ser o que você era antes, honestamente, é quase nula. Você pode até ter uma maneira nova de ser, de acontecer algo que era antes, mas exatamente como você era antes, ou viver exatamente a vida que você vivia antes, não tem, tá certo? Porque aquilo já passou, é passado, passado ficou lá. Você agora
é uma nova pessoa, você agora tem uma nova consciência. Isso vale para autoconhecimento, mas isso vale para relacionamentos, isso vale para todo tipo de relação humana que você tenha na sua vida. O que você vivenciou, se você aprendeu com aquilo, você não vai mais se deixar vivenciar aquilo também, que você vai despertar, fazer aqui não, tá bom? Então, se preocupa não, confia que você é uma cidade linda descoberta agora, tá bom?